Milionário fica surpreso quando mendiga negra salva seu filho e revela segredo inesperado. Miguel sempre viveu cercado de luxo, naquele apartamento de vidro que parece tocar as nuvens. A vista era uma paisagem de concreto, cheia de prédios altos, balanço de luzes neon e carros que nunca paravam. Mas por dentro, um vazio enorme, um silêncio que apertava o peito toda vez que se sentava sozinho na sala. Ele podia comprar o mundo, mas não conseguia comprar a presença do filho Felipe, que trazia na alma um brilho especial, diferente do brilho falso dos troféus e carros importados. A cidade rachada em dois mundos. De um lado, mansões que iluminavam a noite. Do outro, vielas escuras, cheias de sombra e dor. Foi nesse cenário de contraste brutal que, numa noite quente, Miguel acordou com o barulho dos telefonemas frenéticos. Felipe tinha sido sequestrado. Um grupo cruel e desesperado queria o dinheiro de Miguel. Alto, fácil e rápido. Ligou, implorou, ameaçou. Milhares de rostos na metrópole e nenhum deles sabia de nada. Nenhuma pista. Apenas o vazio crescente que engolia sua alma. A única coisa que ele sabia era que precisava fazer algo. Qualquer coisa. No meio dessa tempestade, surge Lúcia, uma mulher magra, com olhos que carregavam noites frias e promessas esquecidas. Vestia um casaco rasgado, o cabelo embolado, e a pele marcava histórias que ninguém queria escutar. Ela apareceu onde Miguel menos esperava, no banco da praça ao lado do seu prédio. Ele, naturalmente, nunca tinha reparado. Ela olhou para ele, com um misto de desafio e compaixão, e disse: "Você busca Felipe, eu sei onde ele está. Mas antes de ajudá-lo, precisa olhar para dentro, enfrentar o que tentou esconder." Miguel, com o corpo cansado e o coração em frangalhos, aceitou. Não tinha escolha. Aquilo soava estranho, quase loucura. Como uma moradora de rua poderia ter respostas onde a polícia falhava? Mas seu filho estava ali, perdido. Ele precisava acreditar. Lúcia revelou pedaços do seu passado, contos sombrios de abandono, de traições invisíveis, segredos enterrados que pareciam ecoar no silêncio que Miguel guardava. Era como uma dança de sombras entre eles, algo que ligava o destino dos três, Miguel, Felipe e aquela mulher que ninguém olhava. Cada palavra da Lúcia criava uma faísca de esperança, uma promessa torta de que havia um caminho, um plano, mas o preço era alto. Miguel teria que quebrar sua couraça e admitir suas próprias fraquezas, tudo aquilo que sua fortuna nunca conseguiu esconder. Um confronto duro que queimava. E então, enquanto os primeiros raios tímidos do sol desenhavam as ruas da cidade, Miguel sentiu o nó na garganta se apertar. Algo dentro dele começava a mudar. Ele estava prestes a descobrir que a conexão com Lúcia não era só uma coincidência, mas uma chave para um enigma que poderia salvar Felipe ou arruinar tudo de vez. Mas estava pronto para encarar a verdade que emergia das sombras? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz todo. Mas, antes que pudesse compartilhar seus pensamentos, um grito rasgou o ar. Instintivamente, eles se viraram na direção do som. Duas figuras surgiram em meio à neblina da manhã. Eram homens encapuzados, e Miguel imediatamente reconheceu os traços de um deles. Era um dos sequestradores. O mundo ficou em suspensão. Miguel desejou que fosse uma ilusão, mas não era. O homem, com um olhar feroz, apontou uma arma para Lúcia. "Você não devia ter metido o nariz onde não foi chamada." "Mulher!" rosnou o sequestrador, sua voz carregada de raiva. Miguel sentiu o coração parar. Tudo ao seu redor desapareceu.
Lúcia não devia estar ali. Ela poderia ser sua última esperança. E agora aquela esperança estava prestes a se transformar em desespero. Antes que Miguel pudesse reagir, Lúcia fez um movimento rápido. Com um olhar que misturava coragem e desespero, ela se virou para o sequestrador. Não sou uma ameaça. Estou tentando ajudar. Miguel gritou. Não, Lúcia, fica atrás de mim. Mas era tarde demais. O sequestrador avançou com a arma, e Miguel só teve tempo de correr entre eles. O corpo, por instinto, se colocando no caminho da bala. O que aconteceu a seguir foi como um filme em câmera lenta. O estalo do disparo ecoou na praça. Lúcia gritou, e tudo se tornou um borrão de gritos, correria e caos. A bala atingiu Miguel na perna, e ele caiu, o sangue quente se espalhando pelo chão frio. A dor explosiva se misturou ao horror em seu peito. Enquanto ele se contorcia, Lúcia se jogou sobre ele, sua expressão entre o medo e a determinação. Fica comigo, Miguel. Não desiste agora. O mundo girava. Ele estava prestes a perder a consciência, mas antes capturou uma fração da visão embaçada. O sequestrador correndo para longe, o pânico no olhar da mulher, e então tudo escureceu. Quando os olhos de Miguel se abriram novamente, ele estava em um hospital. O cheiro do álcool e da dor contrastava com o murmúrio das vozes. Havia rostos familiares ao seu redor, amigos, até mesmo seus assistentes, cada um cheio de preocupação. Mas onde estava Felipe? O pensamento atravessava sua mente como um raio. O médico se aproximou. Você teve sorte. A bala não atingiu órgãos vitais, mas a recuperação vai ser difícil. Quando a notícia do sequestro foi tocada novamente, Miguel sentiu a urgência inundá-lo. Onde cá, meu filho? Eu preciso dele. A explicação do médico foi abrupta, mas o que veio a seguir virou seu mundo de cabeça para baixo. Miguel, há algo mais que você precisa saber. A Lúcia, ela não é apenas uma mendiga. Ela é ligada a você de uma forma que você nunca imaginou. Miguel franziu a testa. Como isso era possível? Sua mente ficou em choque, enquanto fragmentos de conversas sobre verdades guardadas começaram a se alinhar. Lúcia poderia ser a chave para Felipe. Mas e se isso também significasse um caminho para descobrir segredos sobre ele mesmo? Segredos que poderiam ir muito além do que a riqueza e a fama podiam esconder. As conexões estavam se formando, e uma parte dele queria acreditar que estava prestes a entender tudo. Mas que segredos eram esses? Com o coração acelerado, Miguel se preparou para o que estava por vir. Ele precisava saber toda a verdade, e mais do que tudo, precisava encontrar Felipe. O mistério só começava a se desenrolar enquanto uma nova sombra pairava sobre sua vida. Estava pronto para o que descobriria? Quando os olhos de Miguel se abriram novamente, tudo parecia um borrão. Ele estava em um quarto de hospital, cercado de máquinas que bipavam sem parar. A dor na perna era uma lembrança constante, como se cada pulsação do monitor fizesse ecoar o terror da última noite. E mais importante, onde estava Felipe? A pergunta martelava em sua mente, um tambor insistente pedindo respostas. O médico se aproximou, uma expressão de seriedade nas feições. Miguel sentiu um aperto no peito ao ouvir as palavras. Você está fora de perigo, mas precisa se recuperar bem. Ele queria gritar, perguntar sobre Felipe, mas a voz parecia falhar dentro dele. Onde está meu filho? O médico hesitou. Miguel, tem algo mais que você precisa saber sobre Lúcia. E nesse instante, a atmosfera mudou. Os rostos em torno dele se tornaram sombrios, as vozes murmurantes. Ele conseguiu ouvir apenas fragmentos do que foi dito. Conexão, o passado, segredos de família. A confusão tomou conta dele. Lúcia não era apenas uma mendiga. O que tudo isso significava? Miguel fez um esforço para se sentar, suas mãos se agarrando às grades da cama. Diga, o que você sabe? Lúcia, ela é sua irmã. As palavras do médico cortaram como uma faca afiada. Irmã? Isso não fazia sentido. Como uma mulher vivendo nas ruas poderia estar ligada a ele, o homem que tinha tudo? Histórias da infância, riso entre os dois, nada. Isso não pode ser verdade.
Miguel se viu gritando, a dor na perna provocando uma onda de adrenalina. Ele forçou a mente a se concentrar, busca desesperada por lembranças. Nada. Apenas um vazio, uma lacuna. Lúcia era uma estranha para ele, alguém que nunca havia mencionado família. No fundo você sabe. Não se lembra porque sua mãe fez o que fez. Ela teve que escolher, e Lúcia foi deixada para trás. O médico falou com cautela, como se temesse a reação de Miguel. As palavras o atingiram como uma tempestade. Sua mãe, a escolha, o labirinto da dor e da traição se expandia na mente de Miguel. Ele sentiu a raiva se estourar como um vulcão. Não, eu não posso aceitar isso. Eu sou rico, poderoso. Como isso pode acontecer com alguém da minha família? Seu pai fez escolhas que afetaram a todos. Lúcia. O médico hesitou. Ela vivia com sua mãe até desaparecer. Você pode encontrá-la, entender a verdade se procurar. Miguel estava atordoado. A ideia de ter uma irmã era insuportável. As lágrimas ardiam em seus olhos. Ele não tinha apenas perdido Felipe, mas talvez a vida que conhecia estivesse construída sobre mentiras. Enquanto tentava processar isso, as imagens da noite anterior voltaram. Lúcia se jogando na frente dele. Ela poderia ser sua única salvação. E agora ele tinha a chance de salvá-la também. Mas e Felipe? O medidor de angústia subia. A necessidade de encontrá-lo superou tudo. Ele olhou para o médico com um desespero feroz. Eu preciso saber onde está Lúcia. E mais importante, onde está meu filho? Sua chance de encontrá-los pode estar a caminho, mas você precisa se comprometer a enfrentar seus demônios. Não terá mais tempo. A voz do médico ecoava na sua mente, como um mantra. Então, antes que ele pudesse processar a abrupta revelação, algo inesperado ocorreu. A porta do quarto se abriu com um estrondo. Um homem, alto e encapuzado, entrou. O rosto era uma sombra. Miguel sentiu frio na espinha. Miguel, o homem falou. Sua voz soava familiar. Você está prestes a descobrir mais do que imagina. O que acontece agora não é só sobre você e Felipe. Lúcia é a chave, e você vai se arrepender. O corajoso desejo de segurança e de revelações se transformou em medo. Que segredos mais estavam escondidos nessa teia de mentiras? A afirmação do homem fez Miguel sentir que o chão sob seus pés estava se desmoronando. O passado estava prestes a voltar, e com ele consequências que poderiam destruir tudo o que ele conhecia. Espere, Miguel tentou entender, mas o homem desapareceu tão rapidamente quando chegou, deixando um silêncio ensurdecedor. Sua mente se agitou com possibilidades. O que exatamente estava mantendo a família dele unida e ao mesmo tempo destruída por dentro? Ele estava prestes a mergulhar em um abismo de verdades não reveladas, uma montanha russa de emoções. E agora, mais do que nunca, ele precisava de respostas. A pulsação do monitor aumentava. O tempo estava correndo rapidamente. Havia muito a descobrir, e cada segundo contava. Como um eco distante, ele murmurou para si mesmo. Estou pronto para enfrentar isso, ou não. Quando Miguel finalmente conseguiu processar tudo o que o médico disse, o universo ao seu redor parecia girar. Lúcia é sua irmã? O choque reverberava em sua mente como um eco interminável. Ele não sabia se estava pronto para isso. Como poderia ter uma irmã vivendo assim? E o que aquilo significava para Felipe? Mas antes que ele pudesse aprofundar seus pensamentos, a porta do quarto se abriu novamente. Desta vez, não era o homem encapuzado. Era uma enfermeira, com um olhar preocupado. Desculpe, mas precisamos que você se mantenha calmo. Há uma situação urgente. Miguel franziu a testa. Seu instinto disparou. O que está acontecendo? Ele se levantou da cama, ignorando a dor que pulsava na perna. Decidido, ele precisava saber. A enfermeira hesitou. Depois respirou fundo. O sequestrador, ele teve um complicador. Ele está sendo monitorado, mas foi dado como morto após um tiroteio com a polícia. E há uma informação crucial que você deve saber. Miguel sentiu um frio na espinha. Informação? Que informação? A pressa em sua voz misturava-se ao medo. Ele falou antes de... Você sabe, antes do incidente.
Algo sobre Felipe e uma traição. Ele disse que isso foi pessoal, que havia muito mais em jogo. Sensações de angústia e desespero tomaram conta de Miguel. Uma traição? O que isso significava? Paralisado pela ansiedade, sua mente corria em círculos. O que seria tão grande que envolvesse seu filho? Nesse momento, seu celular vibrou na mesa ao lado da cama. Ele quase pulou na direção dele. Ao olhar a tela, um número desconhecido, mas não era o número de Lúcia ou mesmo de alguém da polícia. Miguel hesitou, mas atendeu. Você precisa escutar com atenção. A voz era baixa, sussurrante. Lúcia tá em perigo. O sequestrador não é quem você pensa. Ele não é só um criminoso qualquer. Ele está ligado à sua família. As palavras cortaram como uma lâmina. Miguel mal conseguiu respirar. Como assim? O que está acontecendo? Quem é você? Antes de terminar, o homem disse: a verdade é que tudo foi planejado. A situação da sua família é mais complexa do que você imagina. Se não agir rápido, você pode perder Lúcia e Felipe. E a ligação caiu. Miguel sentiu que o chão havia sumido debaixo dele. Uma trama mais sombria do que nunca poderia imaginar estava se desenrolando à sua frente. Lúcia. Felipe. Seus destinos entrelaçados por segredos ocultos. Respirando fundo, ele se encheu de determinação apesar do pânico. Precisava saber. O passado não era apenas uma sombra, era uma questão de vida ou morte. Com a dor pulsando em sua perna, ele se levantou da cama. Não havia mais tempo para hesitações ou perguntas. Desceu a escada do hospital com dificuldade, tentando ignorar as vozes de alerta ao seu redor. Ele precisava encontrar Lúcia. Precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. As pistas estavam se acumulando e a tensão era insuportável. Assim que atravessou a entrada, algo em seu interior disparou. Uma sensação de que estava sendo observado. Olhou ao redor, mas nada. Até que avistou uma figura encapuzada observando a distância. O coração dele disparou. Aquele homem novamente. Que jogo é esse? E por que tudo se resumia a uma grande manipulação? Quando o homem desapareceu na multidão, Miguel esboçou um movimento. E se ele soubesse algo mais? Como se sua vida dependesse da resposta que ele não tinha. E assim, a busca começou. Uma corrida contra o tempo. O peso da incerteza sobre seus ombros. Ele sentiu que cada segundo contava. O que mais estava escondido nas sombras? Estava disposto a descobrir tudo, mesmo que isso destruísse o que sabia sobre sua vida. Eu vou encontrar você, Lúcia. E Felipe também. Prometeu em voz alta, suas palavras ecoando na calçada vazia, enquanto o sol começava a se pôr. O que estava pronto para descobrir nas próximas horas mudaria tudo. E ele sabia disso. A trama estava se apertando, e a verdade se aproximava, pronta para chocar ainda mais. Miguel se ergueu da calçada, o coração disparando, cercado pelo caos das ruas. A figura encapuzada tinha desaparecido na multidão, mas sua presença persistia na mente de Miguel como uma sombra ameaçadora. Correr atrás dela, o instinto gritava que sim. Mas o que mais poderia ele fazer enquanto a busca por Lúcia e Felipe queimava dentro dele? Ele precisava de respostas. Enquanto caminhava, os pensamentos giravam na cabeça. O que o médico tinha dito? Lúcia era sua irmã. A revelação era um soco no estômago, mas não havia tempo para se desesperar. Ele precisava encontrar os dois. A pressão crescia, e com isso, as perguntas. Por que a mãe o abandonara? O que mais ele não sabia sobre sua família? Antes que pudesse dar mais de um passo, um grito surgiu da rua ao lado. Era uma mulher, e a urgência em sua voz fez Miguel parar. Ele virou a esquina e seu coração afundou. Era Lúcia. Ela estava encolhida, as mãos agarrando os braços, o olhar apavorado. Miguel! Sua voz estava tremida, mas ainda havia uma centelha de esperança. Você não pode vir aqui. É perigoso. Miguel se aproximou, a dor na perna intensificada pela adrenalina. Lúcia, o que está acontecendo? Onde está Felipe? Eles estão vindo. Lúcia balançou a cabeça, a expressão delas cheia de pavor. São os homens que te sequestraram.
Eles sabem que você está procurando. A mente de Miguel se agitou, a realidade crua batendo forte. Temos que sair daqui. Mas antes que pudessem se mover, um grupo de homens surgiu do nada, cercando-os. O horizonte escureceu com aquela presença. O líder, um homem alto com um sorriso cínico, olhou diretamente para Lúcia. Você estava certa. Ele não é só um milionário. É o filho da nossa antiga rival. E nós não podemos deixar que ele descubra a verdade. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. A verdade sobre o quê? Perguntou, a voz rouca pela mistura de raiva e confusão. O homem riu, uma risada fria que cortou o ar. Sobre quem realmente é seu pai e quem é você. Ele apontou para Lúcia, o olhar predatório. E o que aconteceu com ela quando você teve tudo? Sua mãe fez escolhas e deixou muito para trás. Nesse momento, tudo desabou. O peso das palavras da figura era como um golpe direto. Miguel olhou de Lúcia para o homem, o nó se formando na garganta. O que você quer dizer com isso? O líder não se intimidou. Se não fosse por você, Lúcia teria tido uma vida muito diferente. Uma vida que os nossos não queriam. O que você tem em sua família está ligado a ela, e você vai descobrir muito em breve. O tempo parou. Miguel olhava para Lúcia, seus olhos cheios de perguntas não ditas. Ela era sua irmã, mas o que tinha acontecido com ela? O que a mãe havia escondido? Com uma explosão de coragem, Lúcia deu um passo adiante. Basta, não vamos ficar aqui. Ela então se virou para Miguel, claramente desesperada. Se nós não formos agora, vamos perder tudo. Este é o seu momento de escolher, Miguel. Você vai deixar que eles te vençam ou vai lutar por nós? Miguel estava em choque, mas a determinação de Lúcia o atingiu. Ele não poderia deixá-la ou Felipe para trás. Ele sorriu, mesmo diante do perigo. Não vou deixar você novamente. Vamos. Os homens começaram a se mover, mas Miguel e Lúcia eram rápidos. Juntos correram, desviando pela rua. E enquanto fugiam, uma realidade aterradora se formava em sua mente. Havia muito mais em jogo do que apenas eles. Segredos mais profundos, traições, detalhes que mudariam tudo. Quando entraram em uma rua lateral, Miguel sentia que o tempo estava correndo. A necessidade de descobrir a verdadeira conexão entre eles era mais intensa do que o medo que os perseguia. O eco das vozes dos homens perdia-se na distância, mas a sensação de que estavam em uma corrida contra o tempo não os abandonava. Antes que pudessem respirar aliviados, outro grito cortou o ar. Você ouviu isso? Lúcia perguntou, os olhos arregalados, um horror que eles não podiam ignorar. Eles se viraram, e uma nova figura aparecia no final da rua, uma mulher, e seu olhar era tão familiar. A expressão de Miguel se transformou de surpresa para choque total, enquanto a última pessoa que ele esperava ver se aproximava. Seria possível? O que isso significava para tudo o que ele acreditava saber? E o que mais estava escondido naquele emaranhado de segredos e mentiras? A verdade vinha à tona, mas a um custo que ele ainda não conseguia avaliar. A história não estava nem perto de terminar, e a cada passo que davam, Miguel se perguntava, até onde isso iria levá-los? Miguel ficou paralisado. A mulher que se aproximava era estranhamente familiar. Ela tinha a mesma expressão intensa que Lúcia, mas havia algo mais, uma aura de poder. O coração dele disparou enquanto se perguntava se a revelação sobre Lúcia ser sua irmã era a última coisa a ser chocado em sua vida. Quem é você? Miguel perguntou, a voz falhando. O nervosismo crescente o consumia. Lúcia olhou entre eles, uma confusão evidente no rosto. Eu sou Sophie, sua mãe. A mulher respirou fundo, como se o peso das palavras a sufocasse. E eu tenho muito a explicar. As palavras dela foram como um golpe. O que ela estava fazendo aqui? Pensou que estava livre de todo aquele pesadelo. Você? Mas como é possível? Vocês? Vocês me abandonaram. A raiva ferveu dentro dele, misturada com perguntas que giravam. Não me abandonei. Sophie exclamou, os olhos cheios de lágrimas. Fui forçada a tomar decisões que eram insuportáveis. Você não entende. O que fiz foi para proteger você.
Miguel sentiu o chão tremer. Protegê-lo do quê? Ele queria gritar, mas estava congelado, lutando para manter a cabeça no lugar. Proteger de quê? De você ser uma mulher em situação de rua? De Lúcia viver assim? Sua voz subiu, cheio de indignação. Não, não foi isso. A verdade, Miguel, é que tudo está interligado. Sophie gesticulou, mas Miguel não queria ouvir mais. A raiva o dominava. O que exatamente você quer dizer com isso? Porque é sequestrador. Ele não quer apenas dinheiro. Ele quer a verdade. E essa verdade está ligada a nós, a nossa família. Sophie puxou Lúcia para mais perto, protegendo-a com um braço. As ações que tomei podem ter consequências mortais para você e para Felipe. Um frio percorreu a espinha de Miguel. Ele se lembrou de cada instante que levou até ali, cada fio desencapado que suas ações tinham deixado. O que está rolando? O que ele pode fazer com Felipe? Num instante, a multidão ao redor deles parecia sumir. A tensão era palpável. Era como se o universo estivesse esperando pela resposta. E num momento de clareza, Miguel se deu conta de que havia algo mais. Não, você não pode estar. Você não pode estar falando sério. Sua mente estava à beira de um colapso. Você precisa me dizer o que está acontecendo. Saiba que ele não é apenas um sequestrador. Ele é parte de algo que sua família tinha tentado esconder. O jogo ficou perigoso, Miguel. Sophie teve uma expressão que Miguel conhecia bem. Aquele olhar carregado de traição. E você está no meio desse jogo. Por um momento, tudo parou. O silêncio era ensurdecedor e Miguel sentiu que estava perdendo o controle. Algo dentro dele começava a se quebrar. Se você está aqui, então tudo isso é por causa de você? A expressão de Sophie mudou. Ela parecia mais confusa do que nunca. Não é só isso. Eu fiz o que fiz para salvar todos nós. E agora, nosso passado voltou para nos assombrar. Você precisa decidir quem realmente confia. Confiança? Miguel riu amargamente. Por que eu confiaria em você agora? Você me deixou. Você deixou Lúcia. Ele começou a dar passos para trás, sem saber se deveria acreditar ou não. Porque eu sou sua mãe, Sophie quase gritou, e sua voz ecoou pelas paredes da rua. E você precisa saber, Miguel. O sequestrador é seu pai. As palavras dela cortaram em seu peito como uma lâmina. Tudo o que ele soubera, todos os acontecimentos, agora pareciam um emaranhado de mentiras e segredos. O pânico o envolveu. Meu pai? Ele está vivo? Sophie assentiu e a revelação fez o mundo ao redor de Miguel desmoronar. Os traumas, as escolhas que ele havia feito, agora faziam sentido, mas de uma forma que o deixou sem fôlego. Se seu pai estava realmente envolvido, então tudo o que ele conhecia estava em risco. Mas o que ele quer? Por que está fazendo isso? Sophie olhou nos olhos de Miguel, e pela primeira vez havia uma verdade genuína ali. Ele quer vingança. Você precisa descobrir o que ele realmente planejou, e o tempo está se esgotando. Lúcia segurou o braço de Miguel, seu olhar cheio de tensão. Nós precisamos ir, Miguel, se ele descobrir que você está aqui. Mas antes que alguém pudesse terminar a frase, uma explosão ressoou atrás deles. Um ruído ensurdecedor, como se a cidade inteira estivesse desmoronando. Miguel virou-se rapidamente, o pânico se transformando em terror. Algo havia mudado novamente, e ele viu sombras se aproximando. O que estava acontecendo? O que mais poderia acontecer? As informações estavam se acumulando. Mas a única coisa que importava agora era encontrar Felipe e entender o que havia se perdido no meio de todas essas revelações e mentiras. Enquanto o cenário à sua volta mergulhava em caos, a única certeza que Miguel tinha era de que a verdade estava prestes a ser revelada. E ele estava prestes a entrar em um labirinto do qual talvez nunca escapasse. Miguel ficou paralisado. A mulher diante dele era sua mãe, Sophie. Suas palavras ecoavam na mente dele como um grito no meio do silêncio, mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão ressoou atrás deles. A cena ao seu redor se transformou em um caos insuportável. Gritos, correria, fumaça. Tudo girava. Os homens que o cercavam, Vamos! Lúcia puxou Miguel, mas ele estava em choque.
Ela é minha mãe. O que você fez, mãe? As palavras saíam da boca de Miguel entrecortadas, cercadas de raiva e confusão. Sophie estava visivelmente angustiada, mas as sirenes da polícia estavam cada vez mais altas. O mundo parecia desmoronar. Miguel lutava com as informações. Você tinha que ter dito a verdade. Tudo isso seria diferente. A desesperança raspava em sua voz. Não podemos aqui. Temos que sair. O que importa agora é você e Lúcia. Eu queria proteger vocês. O olhar de Sophie estava cheio de culpa e desespero, mas Miguel se sentiu perdido. Diante daquela confusão, uma nova figura apareceu entre a fumaça. Um homem alto, de cabelos desgrenhados e expressão ansiosa. Ele era familiar, e Miguel rapidamente percebeu. Era o sequestrador. Porém, não era o mesmo que ele conhecia. Havia algo diferente em seu olhar. É agora. Vamos, Miguel! Lúcia gritou. Mas ele não conseguia deixar de olhar para o homem. Ele tinha um objeto metálico na mão. Era uma arma, mas precisava saber o que ele queria. Você precisa escutar. É tudo parte de um plano. A voz do sequestrador cortou o ar. Miguel o reconheceu instantaneamente. Era o homem que estava atrás do Felipe. Antes que pudesse reagir, o homem apontou o objeto em direção a Sophie. Não se aproxime, você não sabe o que está fazendo. O sequestrador tinha uma voz carregada de vingança. O ar estava pesado com a tensão instantânea. Silêncio, eu tenho o que quero. Você não percebeu? A sua vida toda foi uma farsa. O homem riu, uma risada amarga, que fez o coração de Miguel disparar. Você acha que só queriam o dinheiro? Não, queriam você, Miguel. Você é parte de algo muito maior. Miguel franziu o senho, sua mente girando. O que você quer dizer com isso? A mistura de medo e raiva fez sua voz tremer. Eu poderia fazer você ver, mas você não iria gostar do que revelaria. A verdade é que Lúcia não é sua irmã, ela é sua filha. As palavras do sequestrador cortaram o silêncio como um raio. Miguel sentiu sua respiração se alterar. Tudo ao seu redor parecia flutuar. A sua mãe te protegeu de saber. Eu sabia que um dia você descobriria. Miguel olhou para Lúcia, suas feições misturadas de susto e confusão. Isso não pode ser verdade. Lúcia, você... Isso é uma mentira. Ele queria gritar, mas a verdade o esmagava. Eu não sei. Miguel, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso também. Lúcia chorava, mas aquilo não era apenas um choque. Era uma catástrofe emocional. Você acha que você, um simples milionário, poderia escapar do passado da sua família? Eu conheço segredos. Você é o que eu sempre quis, Miguel. E agora que estamos aqui, não vamos deixar você escapar. O olhar do sequestrador estava furioso, determinado. Os gritos da multidão e as sirenes de polícia se tornavam cada vez mais altos, a ansiedade sumindo em um clímax de raiva e dor. Lúcia, tudo foi uma mentira? Miguel balbuciou. A realidade estava mudando, as relações se desfazendo. Um aperto no peito fazia sentir que a cada palavra, algo dentro dele se quebrava. Lúcia pegou a mão de Miguel, e um último momento de esperança tentou se erguer. Nós não podemos ficar aqui, Miguel. Precisamos nos mover. Não há tempo, mas o tempo se esgotava. O que mais estava escondido? E estava pronto para enfrentar isso? Ou o mundo que havia construído desabaria de uma vez? E quanto mais perguntas surgiam, mais confuso ele ficava. Eu vou descobrir a verdade, não importa o custo. Miguel gritou, o som se perdendo na confusão, enquanto o futuro incerto o cercava cada vez mais. A busca pela verdade havia começado, mas o que descobriria? A escuridão o aguardava. Miguel ficou paralisado. A revelação sobre Lúcia ser sua filha assolou sua mente, e ele se perguntou como tudo havia chegado a esse ponto. O caos ao redor parecia distante, enquanto a frustração e a dor ameaçavam conquistá-lo. Mas antes que pudesse formular outro pensamento, o sequestrador se aproximou, seu sorriso cínico transformando-se em uma expressão ameaçadora. Você realmente acha que pode sair disso, Miguel? O homem riu, a risada ecoando entre os gritos e a confusão da multidão.
Esta não é apenas uma jogada, é uma guerra familiar. E você está prestes a perder. Miguel olhou para Lúcia. Não, sua filha. O mundo estava cambiando de uma forma que ele nunca imaginou, e uma mistura de raiva e desespero o dominava. O que você quer, afinal? Por que tudo isso? Mas o homem não respondeu. Ele apenas olhou para Sophie, suas palavras já prontas. A sua mãe não te contou tudo. Ela escondeu verdades que foram feitas para destruir seu futuro. A falência, o sequestro de Felipe, tudo faz parte do plano. Do que você está falando? Miguel tentava se manter firme, mas o desespero crescia. O coração pulsava forte, a voz dele falhando. Ele se sentia cercado pelas sombras de segredos que ameaçavam devorá-lo. Sophie começou a recuar, as feições mostrando medo. Miguel, você não entende. Eu fiz o que poderia para proteger vocês. Mas seu olhar vacilante revelava que tudo era baseado em uma base de mentiras. Proteger de quê, mãe? Miguel não podia conter mais as lágrimas. Você me deixou em um mundo de mentiras. Olhe onde isso nos trouxe. E nesse momento, algo surpreendente aconteceu. O homem encapuzado na porta, que parecia saber muito, levantou a mão. O que você não sabe é que existem outros interesses em jogo. Você não é o único que tem segredos. E se não se apressar, um deles pode custar a vida de Felipe. As palavras atingiram Miguel como uma onda. Ele aprendeu a lidar com a dor e a política suja da sua vida. Mas essa menção ao filho era uma facada. Fale! O que você quer dizer sobre Felipe? Nesse exato instante, um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. A porta do estabelecimento explodiu em estilhaços e fumaça. Miguel e Lúcia caíram para o chão, cobertos por uma nuvem de poeira e pânico. A figura do sequestrador se perdeu na confusão, e gritos de desespero arrasaram seus ouvidos. Miguel respirou fundo, a adrenalina disparando. Ele olhou para Lúcia. Temos que ir, agora. Mas enquanto tentava se levantar, sentiu uma mão puxá-lo. Era Sophie, com uma expressão determinada. Você precisa saber a verdade, Miguel. Ela pode salvar todos nós. Sua voz era carregada de desespero, mas os olhos dela transmitiam uma urgência assustadora. E então a verdade estourou como fogos de artifício. O sequestrador é seu pai, o homem que você sempre pensou estar morto. Ele está atrás de você porque você é o herdeiro, e a única maneira de acabar com os conflitos é fazer uma escolha. A revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. Ele olhou para os rostos ao seu redor, todos congelados pela tensão do momento, como se o próprio tempo estivesse paralisado. Mas isso não pode ser. Como é possível? Porque eles precisam de você, assim como você precisou deles. Sophie insistiu, com lágrimas escorrendo pela face. E o que fizer agora determina o futuro de nossa família. A mãe se virou para o caos do lado de fora, e Miguel seguiu seu olhar. O grupo de homens estava se reorganizando, prontos para atacar. O pânico incendiava. Em meio a gritos e o cheiro de fogo, uma única ideia consumia sua mente. O que exatamente ele estava disposto a fazer para salvar Felipe e enfrentar essa nova realidade? O futuro estava se desdobrando em ramificações que ele nunca poderia ter previsto. Enquanto apontava firme de um lado para outro, Lúcia, sua mãe, o sequestrador que agora era seu pai, um pânico e um desejo ardente se misturavam. Os ecos de antigos segredos estavam prontos para se revelarem, e a única certeza era que antes que o dia terminasse, ele teria que fazer uma escolha. E a pergunta girava incessantemente. Estava pronto para descobrir qual vida salvar. Miguel não sabia o que. Meu pai? O que ele deveria sentir? Raiva? Desespero? A realidade estava se desfazendo ao redor dele. E enquanto tentava processar tudo, a fumaça envolvia o ambiente, deixando tudo ainda mais pesado. Estamos perdidos, segurando a mão dele com força. Os homens começavam a se mover, prontos para atacar, e a adrenalina fez Miguel querer correr.
O que você quer? Ele encarou o sequestrador, determinado a não deixá-lo ver seu medo. O homem sorriu de maneira arrogante. Eu quero que você escolha, Miguel, o seu destino ou dela. Ele apontou a arma para Lúcia. A cena se tornou insuportável. Miguel sentiu um nó na garganta. Não, não toca nela! Ele deu um passo à frente, o coração batendo tão rápido que temia que fosse explodir. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um barulho enorme de vidro quebrando chamou a atenção de todos. As paredes do lugar tremeram e uma figura surgiu do meio da fumaça. Uma mulher, com um olhar decidido, apareceu em meio ao caos. Ela se aproximou rapidamente como um relâmpago em um céu escuro. Lucas, pare! Ela gritou, direcionando-se ao sequestrador com uma autoridade que pegou todos de surpresa. Miguel se virou, não acreditando no que via. Era Clara, sua ex-esposa com quem ele não falava há anos. O coração de Miguel disparou. O que ela estava fazendo aqui? Clara? Ele murmurou, o choque transformando sua realidade. O que está acontecendo? Você não entende, Miguel. Tudo isso foi um jogo. Lucas não é seu pai, mas é o pai de Lúcia. As palavras dela cortaram o ar como facas. Miguel mal conseguia entender. Ele olhou para Lúcia, o que parecia impossível se transformando em realidade. Você está me dizendo que Lucas não é meu pai? Como assim? Quando você tinha apenas 2 anos, conseguimos te esconder, mas ele sempre soube onde você estava. Clara olhou para os homens e sua expressão murchou. Agora ele quer se vingar pela sua rejeição. O mundo parecia desmoronar. E Lúcia? Miguel questionou, buscando alguma resposta. O que tudo isso significa para ela? Ela é sua filha e não é, Clara disse de uma vez, revelando o caos da verdade. Você estava destinado a ser o herdeiro de pessoas que queriam destruir essa família. Lúcia nunca foi parte dessa dor. Tudo foi planejado, Miguel, desde o começo. O olhar de Lúcia se transformou, presa entre compreensão e confusão, enquanto Sophie também parecia destituída de palavras. Então, eles não são quem eu pensava que eram. Você precisa decidir agora. Escolha. Clara repetiu. Miguel sentiu o peso do mundo sobre ele. Tinha que agir. Mas o que escolher? Se libertar de tudo isso ou encarar um futuro caótico? O sequestrador, Lucas, estava visivelmente irritado. Você não vai estragar nossos planos, Clara. Ele apontou a arma, mas Miguel deu um passo à frente, a dúvida tomada por algo mais sombrio. Ele não podia deixar isso acabar assim. E nesse momento, um tiro ecoou pela sala. O tempo pareceu parar. Miguel olhou para Lúcia, a preocupação injetada em seus olhos. Miguel! Ela gritou. O mundo estava em suspenso. Miguel sentiu algo quente em seu peito. Olhando para baixo, viu o sangue escorrendo. O impacto foi forte e o gosto de metal se misturou à dor. As vozes se perderam em um borbulho distante. Ele, Lúcia e a verdade distorcida entre eles. E antes de desmaiar, uma última visão atravessou sua mente. Clara, um grito que ecoou e a sensação de que tudo estava prestes a mudar novamente. Mas como? E quem iria realmente sobreviver? O que estava prestes a acontecer estava além da imaginação. Uma nova verdade pendeu no ar. O que aconteceria se eles se tornassem um joguete nas mãos do destino? Entre a dor e a confusão, um mistério voraz se desenvolveu, pedindo para ser desvendado. Miguel se viu tombando, o pulmão ardendo, enquanto a realidade dele desmoronava aos pedaços. O tiro havia ecoado. O tempo parecia parar, e ele se viu rolando no chão, a dor queimando em seu peito. Miguel! O grito de Lúcia cortou como uma faca. Ele olhou para ela, desespero naqueles olhos que agora entendia serem os de sua filha, e a confusão só aumentava. Cala a boca e escuta, gritou Clara, enquanto o caos se instalava ao redor. Lúcia se abaixou ao lado de Miguel, a preocupação estampada no rosto. Fica comigo, pai. Por favor, não me deixa. As palavras dela romparam o coração de Miguel, deixando uma sensação de impotência. Vou ficar bem. Só preciso de um momento. E, ao seu redor, o tumulto crescia.
vozes gritando, os homens se apressando para sair. Sophie estava pálida, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto tentava encontrar um jeito de acalmar a situação. Mas as palavras não podiam consertar a bagunça que havia se tornado a vida deles. Lucas, o sequestrador, herdara a ira da situação. Você não entende, Miguel. Não pode escapar das consequências. A verdade sempre vem à tona. A expressão dele estava cheia de ódio, mas havia também algo mais profundo. Um medo que Miguel percebeu. E então, algo dentro dele se acendeu. Miguel, mesmo lutando contra a dor, encontrou uma voz firme. Basta, chega de jogos, eu não sou seu peão. Ele saltou, um movimento instintivo que fez Lucas hesitar. As reações se tornaram uma explosão de adrenalina. Nesse instante, a polícia irrompeu pela entrada, armas em punho, gritando ordens. O que estava prestes a se transformar em um massacre, no entanto, transformou-se em um estalo de luz, como se o sol finalmente quisesse iluminar a escuridão. Um oficial encarregado apontou a arma para Lucas. Desista agora, saia daí e jogue a arma no chão. E foi naquele momento que um novo som surgiu. A dor atravessou a visão de Miguel, mas ele olhou rapidamente para Lúcia. A certeza crescia em seu coração. Vamos, não podemos ficar aqui. Miguel lutou, puxando Lúcia e, com o olhar dela como força, se viraram. Os gritos foram substituídos por uma cápsula de proteção enquanto eles saíam para a rua. A liberdade estava ali, na brisa fresca da manhã. Clara o seguiu, desesperada, enquanto Sophie se mantinha próxima, um laço frágil entre eles. Mas mesmo enquanto corriam, Miguel sentiu que ainda havia muito mais por vir. O que acontecera com Felipe? O que mais seus pais esconderam? Ele sabia que a verdade não seria fácil de carregar. Havia segredos que não podiam ser silenciados, e novos desafios esperavam por eles. E enquanto paravam para recuperar o fôlego, Lúcia olhou para Miguel. Então, somos mesmo uma família? Ela disse hesitante. Ele a abraçou forte, a dor pulsando na ferida aberta. Sim, mas há muito a resolver. Estamos juntos nisso. E prometo que vou descobrir. Tudo vai ficar bem. E com as sirenes ao fundo, Miguel sentiu a intensidade das emoções brotarem. A vida deles nunca mais seria a mesma. Haveria mais brilho, mais sombras, e acima de tudo, mais verdades a serem criadas no meio do caos. Então um grito surgiu do fundo de sua mente. Que futuro aguardava essa nova família? Ele percebeu que a resposta era mais complexa e, ao mesmo tempo, mais simples. O amor iria guiá-los ou os destruiria. Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.